que tô gravando esse vídeo para esclarecer alguns pontos aí do caso aí da área de Biritiba, né, que foi vendida pelo Fábio e pela Kátia. Eu acredito que nesse grupo, Associação Iara, teve muitas pessoas que entraram com a gente na primeira fase, teve algumas pessoas que entraram na segunda, mas vamos voltar um pouquinho. Quando o pessoal nos procurou para contratar o serviço, foi montado um projeto, e esse projeto foi dividido em duas fases, fase 1 e fase 2. A fase 1 tinha um valor e a fase 2 tinha outro valor. A fase 1 eram estudos técnicos, eram estudos, projetos, enfim, tudo isso foi feito, tá? Na fase 1, a adesão das pessoas foi um pouco maior. A fase 2, ela envolvia o quê? Após todos os estudos que veio da fase 1, onde a gente conseguiu entender qualidade de vegetação, quantos lotes tinham sido vendidos, quais os problemas judiciais do Fábio, quantas ações judiciais tinham em andamento, quem eram os advogados, fizemos reunião com a CETESB, com o Ministério Público, Prefeitura de Biritiba, enfim. Foi uma série de estudos aí, de trabalhos que foram desenvolvidos pela empresa na fase 1. Tudo isso subsidiou o quê? Era para subsidiar o quê? A fase 2. Aonde a primeira etapa da fase 2, vamos dizer assim, o início dela, era uma abordagem com os advogados daqueles que judicializaram o caso. Então foram aquelas pessoas que entraram com ação para cobrar o valor de volta do Fábio, do terreno. Só que a gente começou a se deparar com um cenário onde essas pessoas, a maioria, ganharam essa ação, né? Tinham sentenças favoráveis e não estavam recebendo nada, porque começou penhora nas contas do Fábio e não se achava valor. O próximo passo é o quê? Jogar o gravame sobre as matrículas. Então essas pessoas que entraram com a ação judicial, chegou um momento do processo judicial que os gravames começaram a ir para as 3 matrículas. Parte da fase 2, do trabalho da fase 2, era conversar com esses advogados. E isso foi feito exaustivamente. Só que todos eles falam uma única coisa: como que a gente vai tirar o processo e vai ficar sem garantia? Então a gente há de concordar que os clientes, como que o advogado vai dar uma satisfação para o cliente, vai falar, olha, eu vou entrar no projeto com a Associação Iara e vou desistir dessa ação aqui. Então, esse receio dos advogados, ele tem fundamento, tá? Mesmo que já tenham se passado anos e esses advogados não tenham recebido nada e nem as pessoas que judicializaram. Mas se a gente for pensar de forma racional e lógica, eles não estão errados, porque eles ganharam, né? Eles cobraram honorários para entrar com uma ação judicial e não teve efetividade. Eles fizeram um bom trabalho, todos eles. As ações tem sentenças favoráveis dizendo para o Fábio devolver esses valores. Mas acontece que o Fábio não tem essa saúde financeira para devolver todos esses valores. Mesmo com, vamos dizer assim, com a pouca adesão do próprio grupo e das pessoas na segunda fase, a empresa continuou trabalhando. Inclusive, a gente está juntando todos os comprovantes de tudo que foi pago, inclusive ITR daquela área, quem pagou fomos nós. Fizemos o CCIR da área, enfim. Nós estamos cuidando para que a gente consiga levar tudo isso a bom termo, vamos dizer assim, a gente chegar em ato último, que é a implantação lá do condomínio, para que todo mundo possa usufruir. Quem não quiser usufruir pode vender o lote, mas aí a área vai estar regular, o que ela não está hoje e não estava quando os senhores compraram a área, né? Tanto que os valores eram bem abaixo porque estava se comprando o terreno de posse, né? Eu acho que essa parte tá clara aí para todo mundo, porque juntos, né, todos vêm aí buscando uma solução aí já tem bastante tempo. Bom, ocorre que a fase 1 foi concluída. Na fase 2, a adesão das pessoas já foi muito pouca. Então eu acredito que até nesse grupo de vocês aí tenham pessoas que não estão na fase 2, ou seja, não vieram fazer parte da fase 2. E isso desestabilizou o projeto que nós montamos, dividindo ele em duas fases, fase 1 e fase 2, e desestabilizou financeiramente mesmo. Por quê? Porque contava-se com um montante para chegar a isso até o final. Como isso não aconteceu, essa adesão total não aconteceu na segunda fase, hoje existem alguns gastos que a gente vai falar assim, vamos falar uma despesa dentro do procedimento, que elas precisam ser cotizadas por todos.
Um outro ponto que eu acho que precisa ficar claro de uma vez por todas, é que esse projeto, ele envolve aí muita gente. Envolve os senhores, envolve aqueles que não entraram na segunda fase, envolve os judicializados. E o que eu vejo, eu não sei se é descrédito, descrédito não é a palavra, mas eu vejo sempre ali as mesmas pessoas tentando resolver. Então eu chamo, vem aqui na reunião, a gente tenta fazer reuniões, já tentamos fazer algumas, foi bastante gente, mas não a totalidade. Então, assim, esse vídeo, primeiro esse é um processo extremamente sério, a empresa tem um nome a zelar, e eu preciso da responsabilidade aí, que cada um se responsabilize por isso. Segunda coisa, o tempo passou, e daqui para frente, o que nós vamos fazer é atuar pela associação. Então, aqueles que não estiverem na associação não vão conseguir se beneficiar do projeto. Então, aqueles que participaram fase 1 e fase 2, ok, nós sabemos quem são. Aqueles que sabem que não entraram em nenhuma das fases, precisam entrar em contato com a gente. Por quê? Porque a associação é uma figura jurídica. Se tiver todo mundo dentro dessa associação, é muito mais fácil brigar com qualquer tipo de acordo judicial ou qualquer coisa que tem que ser feita, ainda que administrativa. Então a gente vem falando sobre isso há muito tempo, né? E inclusive para os judicializados, que tem gente aí no grupo também que tá judicializado, conhece os advogados e nada acontece, né? Então assim, o que nós bolamos, né? Junto com o advogado do Fábio, e um advogado interposto que provavelmente entre nesse momento agora para fazer a representação processual judicial da associação. Combinamos um acordo judicial, onde os judicializados vão pedir a suspensão do processo e o levantamento das indisponibilidades que estão lá nas matrículas, para que a gente possa, liberando tudo isso, as matrículas estando limpas, sem gravames, que o Fábio possa fazer a transferência das 3 áreas para a associação. Então vamos lá. São muitos detalhes, tem muita coisa, as pessoas ligam aqui, perguntam no WhatsApp, então agora a gente vai vamos organizar, tá? Aqueles que quiserem vir e conversar, mais uma vez eu tô colocando a empresa à disposição, só que é mediante agendamento, nos telefones que a gente sempre coloca lá no grupo. Então agenda e venha entender. Não adianta ficar mandando mensagem em áudio, não tem condição mais da gente atuar desse jeito. Então, tirar um tempo sim, a gente está falando do patrimônio de cada um. Então, nem que seja num sábado, se isso for agendado antes, a gente vai se organizar para atender essas pessoas no sábado. Mas por que tudo isso? Porque existe um valor que precisa ser custeado nesse momento para o advogado que vai atuar pela associação. É ele que vai assinar pela associação e vai fazer todas as composições com cada judicializado. A gente precisou destacar esse valor porque, volto, né, como eu expliquei, se a adesão tivesse sido 100% na segunda fase, a gente não teria tido esse problema desse custo adicional. Como isso não aconteceu, eu tô tendo que falar desse valor, desse advogado, que é o Dr. Bruno, que fará a representação da associação, tá? Eu já passei para a diretoria da associação o valor que precisa ser cotizado por todos. Junto com isso, precisa cercar a área, então é um outro custo que todos precisam cotizar. Bom, eu acho que o mais fácil é o quê? As pessoas que ainda não ingressaram na associação e têm interesse, nós vamos dar um prazo, tá? Então a gente vai editar esse vídeo, vai soltar para vocês, e quando vocês assistirem, obviamente, já vai estar tudo ok. E nós vamos dar um prazo, tá? De uns 30 dias aí. Aqueles que ingressarem na associação, muito bem. Aqueles que não, nós vamos fazer uma notificação pela empresa, a empresa não se responsabilizando por amanhã a pessoa falar, poxa, mas o meu vizinho tá com a área ok, conseguiu a área, né? Então agora
e depois a gente vai fazer essa notificação aí extrajudicial. E se precisar, vai notificar os senhores judicialmente de tudo isso que eu tô falando. Então o vídeo, ele é mais assim, para ter uma ideia do que tá acontecendo. Mas nós vamos fazer os atos formais judiciais, porque o que a gente vê é que parece que algumas pessoas estão querendo resolver e algumas não querem resolver. Ficam simplesmente, algumas mandam áudio aqui, não sabem nem o que está acontecendo, nunca foram em nenhuma reunião, e isso não dá para prosseguir desse jeito. É uma empresa séria, a gente tem centenas, são milhares aí de clientes que a gente atende, e a gente quer levar a bom termo essa regularização para vocês. Mas vai precisar cotizar custo extra, que é o advogado e a cerca nesse momento, e precisa ingressar na associação. Se associar não é ato obrigatório, isso está na Constituição Federal. Mas para o projeto que foi montado, para que todos se beneficiem, é óbvio que o ideal é estar na associação. Eu venho falando isso há alguns anos. Então, esse é um último apelo, né? Daqueles que vão entrar e realmente se associar, vão fazer os pagamentos aí que tem para fazer e vão realmente levar isso a sério, tá? A gente continua deixando aberto para vir aqui tirar as dúvidas com a gente, tá? Porque tem detalhes nesse meio todo. Num vídeo, se for falar de tudo, de todos os projetos que já foram feitos, de tudo que já foi executado e finalizado, esse vídeo ele ia ficar super longo. Então vamos lá, vamos fazer um resumo disso tudo. Esse vídeo é para chamar as pessoas que não participaram da segunda fase a participar. Aqueles que precisem de condições diferenciadas financeiras entrar em contato com a gente, mas daqui para frente nós vamos atuar somente com quem tiver associado. Para aqueles que não se associarem no prazo que vai ser dado, nós vamos notificar essas pessoas de tudo isso que está sendo falado, vamos juntar todos os comprovantes do que a empresa já gastou, inclusive extra o que foi contratado com os senhores, para que amanhã ninguém venha falar, mas eu paguei a primeira parte, eu quero minha regularização. O projeto eram 2 fases, fase 1 e fase 2. Então, aqueles que não ingressaram, agora é a hora, tá? Porque isso tá chegando em fase que a gente fala, a parte jurídica tá indo para a fase final, que é quando o Fábio transfere as matrículas para a associação, tá? Que é a figura jurídica aí constituída para facilitar todo esse trâmite. Bom, eu acho que era isso. Haverão dúvidas, pode entrar em contato com a gente sobre o vídeo. Então, eu fiquei com dúvida nisso, naquilo. Perdão. Não mandem áudios, tá? A gente não tem condição de ficar ouvindo áudio nem no grupo, nem no particular. Escrevam e se quiserem explicação detalhada, quiserem ver tudo que já foi feito, agendem e venham aqui no escritório, tá bom? Eu conto com a colaboração de vocês. Eu acho que a gente vai conseguir entrar aí nessa reta final, mas a gente precisa que cada um se responsabilize mesmo. Eu não posso ter só a diretoria da associação sabendo de tudo e fazendo tudo e o restante aí perdido. Outra coisa, eu vou pedir que tudo daqui para frente seja falado diretamente com o escritório. Nós estamos em contato com a diretoria da associação, mas uma coisa que também deu muita confusão até hoje foi isso. Algumas informações a empresa passava para a associação passava para vocês, ficava um negócio que não foi bacana, deu confusão, tanto para nós quanto para vocês. Então, todos os atos daqui para frente são tratados diretamente aqui com a empresa. Nós é que falamos com a associação, tá? Então, e os diretores já estão sabendo disso, porque esse ato que a gente está tomando é para o melhor de todos, inclusive da diretoria. Então, todas as questões vão ser sanadas e resolvidas diretamente aqui com a gente na empresa XC Regularizações, tá bom? Conto com a colaboração, com a compreensão de todos e, havendo dúvidas, façam isso que eu falei. Agendem e venham.
ou mandem a dúvida por escrito, por favor, que aí a gente vai responder todas as dúvidas. Combinado? Obrigada, pessoal, por enquanto.